Hoje vamos falar de sincronicidades. Mas afinal, o que é sincronicidades? O que isso significa? É apenas uma coincidência? Existem relações desconhecidas entre a mente e o inconsciente. O inconsciente é a matéria. Dois aspectos do mesmo fenômeno. O inconsciente e a matéria. Um visto de dentro e o outro visto de fora. E a palavra sincronicidades é justamente uma coincidência muito significante. Essa palavra é importante, muito significante. Olha que loucura. Aqui tinha um buraco onde caiu uma árvore, onde caiu uma bananeira. E ela caiu exatamente aqui. Interessante. Então, voltando para a sincronicidade, são dois eventos do mesmo fenômeno. O inconsciente e a matéria. Um visto de dentro e outro visto de fora. Olha ali. O vídeo de hoje vai ser sobre sincronicidades. Mas afinal, o que coincidências significativas tem a ver com você? Como manifestar o que deseja? Como manifestar o que deseja? Vamos descobrir isso juntos. Quem inventou esse termo de sincronicidades foi esse malandro aqui, nosso queridinho Carl Jung. O Carl Jung, ele foi um psiquiatra suíço. E na época que ele começou a estudar sobre isso, na época que ele começou a investigar, ele começou a identificar coincidências significativas. Então, não era basicamente uma coincidência entre você espirrar e um avião cair, mas era uma coincidência no sentido de você comprar uma roupa azul e quando a loja ou a empresa for te entregar, você recebe uma roupa preta. Só que nesse mesmo dia, recebe junto à roupa preta a informação de que alguém da sua família faleceu. E sendo que nessa mesma noite, uma noite anterior, você sonhou com a morte. Ele começou observando coincidências significativas e os sonhos dos pacientes. Então, ele percebeu um arquétipo, que um arquétipo era ativado no inconsciente dessas pessoas. Então, esse maninho, quando ele começou a investigar isso, ele começou a achar que estava louco. Porque o que ele entendeu é que o inconsciente e a matéria são dois aspectos do mesmo fenômeno. Que o inconsciente e a matéria são dois aspectos do mesmo fenômeno. E esse maninho, Carl Jung, ele apresenta, ele sugere, ou melhor, ele afirma, ele declara que o inconsciente e a matéria são aspectos do mesmo fenômeno. É legal, mas o que isso significa? O que isso significa de fato? Tá, então o que isso significa na prática? Vamos descobrir. Me aprofundar no Carl Jung e acompanhar e estudar bastante com a Isabela Castelo Branco me faz entender, ou melhor, o que eu interpreto disso tudo é justamente... Então ele sugere que o caminho da energia se dá mais ou menos assim. Uma energia, ela é identificada. O que isso significa? Imagina você sentado dentro, ou melhor, em um vale, onde você consegue observar o sol passando. Nós estamos em um vale e o sol se passa. Ao identificar essa energia, como eu me sinto, como essa energia me atravessa, o que é o sentimento que eu tenho quando eu identifico essa energia. De alguma medida, essa energia pode ser um acontecimento. Essa energia, de fato,
pode ser um acontecimento. Então, como eu reajo a tal acontecimento? Qual é a emoção que eu sinto com cada fato? Ao passar da identificação da energia e reconhecer as minhas emoções, a energia vai para um caminho do pensamento. Então, o que eu sinto, em alguma medida, a sequência dessa energia é ir para o pensamento. E quando essa energia está no pensamento, ela pode ser dissipada, de alguma medida, pela palavra. Então, a energia, sim, claramente, pode ser dissipada pela palavra. Mas a energia que não é dissipada pela palavra, o caminho dela é justamente a ação. Então, a energia ela está sendo conduzida para esse caminho. Legal. Que legal. Que legal é você, Carl Jung. O Jung sugere aqui, justamente, ele sugere que o inconsciente e a matéria, eles são dois aspectos do mesmo fenômeno. O que isso significa é que um está, de alguma medida, refletindo no outro. Ambos se refletem. De alguma forma, representa o outro também. Que o inconsciente e a matéria, na prática, se dá como a mesma coisa. O inconsciente como a mesma coisa que a matéria. O inconsciente e a matéria é a mesma coisa. É uma coisa só. Então, se de alguma medida a gente tem consciência sobre isso, que o inconsciente é a mesma coisa que a matéria, porra, o que isso significa? Pro Jungão, o primeiro ponto é que você deixa de ser uma vítima. Ou melhor, esse papel da vítima, pro Jungão, ele já não cabe mais a partir do momento que você tem essa consciência. Então você se torna coautor, de alguma medida, de uma conversa com você mesmo. Então a sua vida é a consequência de quem você é. E aí ele sugere que a única saída para uma vida diferente é uma versão diferente de você mesmo. Não tem outra saída, não tem mágica para isso. Então o que ele sugere é que se você quer uma vida, ou melhor, uma saída diferente, uma vida diferente, isso significa uma versão diferente de você mesmo. Tá. Gratidão, Jungão. Então, o Jungão, ele sugere pra gente que tudo na vida, sem exceção, emite a sua própria vibração. A água tem a sua vibração, as pedras têm a sua vibração, inclusive nós temos as nossas próprias vibrações. Até aí, legal. E a vibração é o que antecede a ação. Então, isso significa bastante coisa, uma vez que a gente tem a consciência de que o inconsciente e a matéria é uma coisa só, de que a energia e o fluxo da energia se dá pela observação da energia, identificação da energia, a identificação da emoção, a emoção, o que leva para um pensamento, e esse pensamento pode ser dissipado em palavras, e o que sobressai, ou melhor, o que transborda, se torna uma ação. Esse mecanismo da ação, ele se dá através da manifestação, ou melhor, da vibração. Já que a gente também possui a consciência de que a vibração possui ao menos quatro pilares, que seriam as crenças, as emoções, as expressões e o que a gente faz no dia a dia. A vibração antecede a ação.
Ou seja, cuidar da vibração significa, de alguma forma, atingir a ação e os seus resultados. Então, dar qualidade para a vibração é também trazer qualidade para os seus resultados. Então, uma vez que você traz qualidade, maior qualidade na vibração, maior qualidade dos seus resultados. Legal. E como então ofertar os mecanismos saudáveis para trazer qualidade para a vibração? Que coisa boa. Que coisa boa. Para isso, Jung sugere que a gente cuide, que a gente forneça coisa boa, um mecanismo para os sentimentos. O foco não é no pensamento. Até porque o pensamento é uma consequência do sentimento. Então, o maior foco aqui se dá com sentimento. Ou seja, é fazer um autocuidado, um cuidado para aqueles que a gente ama, de se sentir bem, se sentir feliz, se sentir cômodo, se sentir seguro. Ativar o parasimpático, trazer qualidade de vida. O sentimento de felicidade. Cara, que coisa boa, que coisa boa. Então, para isso, ele traz alguns exemplos. Imagina se uma pessoa na fila, imagina se você na fila, existem duas filas, onde uma fila, que é a sua, está totalmente parada. E a fila ao lado, ela começa a andar. E a sua parada, e ela começa a andar. Você é impaciente com aquela situação, você decide mudar de fila. Quando você muda de fila, a fila que você tava começa a andar. E a sua nova fila trava. Para o Jungão da massa. Existe uma sincronicidade, uma coincidência significativa. Que nesse caso, o que a vida poderia, ou melhor, qual que é a mensagem que a vida está tentando te passar? Qual que é a sua relação com o tempo? Por que o seu tempo vale mais do que o tempo de todas as outras pessoas que também estão esperando na fila? Então, o que ele sugere aqui é que a gente não mude de fila, mas sim mude a relação com o tempo. Ressignificar é como passar de fase. E ele sugere que no momento, no exato segundo que a gente aprende a agir, no minuto que a gente aprende a agir, o conteúdo desse significado, o conteúdo dessa lição é destravado. A gente passa de fase. Vamos para a próxima fase. Esse problema eu já superei. Essa energia eu já ressignifiquei. Ele muda o conteúdo da conversa. E de alguma medida, o que é observado é que isso é genético também. São energias que não foram tratadas, de toda a nossa formação em vida, mas também da nossa genética, de onde nós somos, de onde nós viemos também, e de onde nós estamos. A gente vai ter que reaprender, ou melhor, temos que aprender a significar as coisas, realmente. O que eu entendo disso tudo, que devemos aprender a identificar, a pedir e agir para o que se quer. E não há nada mais importante do que a vida. Aqui, o ciclo, de fato, a sugestão que a gente tem é de pensar positivo, ou de visualizar, decretar, enxergar a beleza das coisas. Então, já que uma coisa já aconteceu, aquela energia já foi identificada, ou melhor, reconhecer os sentimentos e olhar com beleza, de alguma forma, para que esses sentimentos positivos se afloresçam. Então, aqui, o que a gente está fazendo é, já que o fluxo de energia é a identificação da energia, os sentimentos que a gente apresenta com a identificação da energia, que passa para o pensamento, que pode ser dissipado em palavra ou ação, já que a gente tem consciência disso, desse fluxo, já que a gente pode intervir oferecendo as ferramentas certas, positivas e necessárias de alguma medida nesse fluxo, é justamente no sentimento. Se a gente joga, ou melhor, utiliza as ferramentas para que a gente se sinta melhor,
se sinta bem naturalmente. Os pensamentos que são frutos desses sentimentos serão positivos, serão impactados. As palavras, ainda que dissipadas, serão impactadas. E, sobretudo, o transbordo, ou seja, a ação, será consideravelmente afetada e, por sua vez, os resultados serão afetados. Os resultados serão afetados positivamente. É uma reação em cadeia, claro. Cuidar melhor dos seus sentimentos. Gratidão ao Jungão. Muita gratidão. Sentimentos que eu quero cuidar nesse momento é sobre a gratidão. Então, gratidão total a você. Se você chegou até aqui, comenta gratidão aqui embaixo. Acho que vai ser a palavra para eu saber quem realmente está comigo. Gratidão. Até a próxima.